Quais são as regras de representação das partes previstas no Código de Processo Civil? O objetivo desse vídeo é apresentar as regras de representação das partes previstas no Código de Processo Civil. Então nós vamos trabalhar aqui a questão da representação. Como é que funciona isso? Como é que a parte é representada em juízo? Agora, eu não vou trabalhar com vocês a diferença entre representação e presentação que é feita pelo Pontes de Miranda. Eu não vou entrar aqui nessa questão, não. Eu vou simplesmente trabalhar com vocês quais são as regras de representação e quem representa as partes, como é que funciona isso em juízo. E aí, para isso, nada melhor do que ler o artigo específico do Código de Processo Civil, que ele é muito organizado e muito claro. Artigo 75 do Código de Processo Civil. Serão representados em juízo ativa e passivamente, quer dizer, como autor ou como réu. A União, pela AGU, Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. 2. O Estado e o Distrito Federal por seus procuradores, então procurador do Estado. O município por seu prefeito ou procurador, obviamente mais comum os procuradores do município. 4. A autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. 5. A massa falida pelo administrador judicial, antigo síndico da massa falida, hoje administrador judicial. 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. 7. O espólio pelo inventariante. 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, por seus diretores. 9. A sociedade e associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Veja que o parágrafo 1º diz que quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Essa figura do inventariante dativo ela não é tão comum assim. O normal é que os próprios herdeiros assumam essa função de inventariante. Mas se o cônjuge supérstite, que é o cônjuge sobrevivente, ele não quiser assumir essa função e nem nenhum herdeiro quiser assumir essa função, o juiz pode nomear alguém para exercer essa função mediante remuneração. Essa pessoa será o inventariante dativo. Então, nesse caso, os sucessores do falecido serão intimados para que possam participar do processo, caso queiram, porque é um ônus, não é um dever. Um detalhe importante que eu queria colocar para vocês aqui em relação ao item 10, fala pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, é interessante porque hoje em dia, com as Big Techs ou mesmo com empresas de tecnologia que exercem função aqui no Brasil, existem muitas, a gente tem algumas empresas estrangeiras que atuam no Brasil mediante, por exemplo, um aplicativo. Um aplicativo do celular, por exemplo, que você baixa lá na App Store, então em o Google Play, por exemplo, você vai perceber que é uma empresa estrangeira que criou aquele aplicativo, e se tiver alguma lide, algum conflito em relação a isso, você muitas vezes não encontra um administrador ou uma filial instalada no Brasil. Então isso gera um problema sério de representação que muitas vezes a pessoa prejudicada não sabe contra quem ajuizar a ação. É um problema muito sério que a gente ainda não tem como resolver todas as questões que aparecem diante dessa evolução tecnológica dos últimos anos, que o direito não está conseguindo acompanhar essas alterações que estão acontecendo aí. Muitas leads que ocorrem, por exemplo, em relação a Uber, a Buzzer, ou Buzzer, como queiram, e outras empresas de tecnologia, a gente ainda não sabe como solucionar, como resolver essas questões, e o judiciário ainda está sendo provocado para solucionar isso, e a gente não tem resposta para todas as leads que aparecem. O parágrafo 2º traz uma regra que é muito interessante, que é uma regra antiquíssima, que vem do direito romano ainda antigo, que fala que você não... É uma regra de hermenêutica, que você não pode alegar a própria torpeza em benefício próprio.
Então é mais ou menos isso. No parágrafo 2º fala que a sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Então, se porventura alguém ajuiza uma ação contra uma sociedade ou associação irregular, ela não vai poder alegar a irregularidade como forma de defesa, para, por exemplo, alegar ilegitimidade de parte. Então não é um argumento válido. Se você está irregular, você vai alegar a irregularidade em seu próprio benefício, então não tem muito sentido, né? É uma regra hermenêutica antiquíssima. E o parágrafo 3º diz que o gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Então, se é uma empresa estrangeira, uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, mas ela tem uma filial, uma agência aqui no Brasil, você não precisa mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos. Você pode mandar para o gerente, ou a pessoa que representa essa filial aqui no Brasil, que ela presume-se que ela é autorizada pela pessoa jurídica estrangeira. Então isso é para facilitar a citação. O parágrafo 4º diz que os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Aqui você vai ter uma rede, né, de comunicação entre os órgãos representativos para que possa ter uma comunicação mais fácil entre um órgão e outro. Então, um estado da federação e um outro estado da federação, por exemplo. É possível fazer isso, e até em relação internacional, em relação à cooperação estrangeira. Eu queria fazer ainda um pequeno comentário, mas é um comentário importante, né, que é algo que eu aprendi na prática, que é o seguinte: muitas vezes uma pessoa morre, deixa bens, deixa herdeiros, mas os herdeiros, de forma malandramente, vamos falar assim, eles resolvem não iniciar o inventário, porque eles sabem que, se iniciar o inventário, se a pessoa que faleceu deixou muita dívida, deixou um patrimônio, mas deixou muita dívida, obviamente os credores vão aparecer e vão querer realizar penhora sobre os bens, e os herdeiros não vão receber nada. Então vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa que morreu deixou 10 milhões de reais em patrimônio, e a dívida que ele deixou também é de 10 milhões de reais. Ora, se ele deixou uma dívida de 10 milhões e um patrimônio de 10 milhões, isso quer dizer que os herdeiros não vão receber nada se eles fizerem inventário. Então, o que muitos herdeiros fazem? De má fé, de forma maliciosa, eles não iniciam o inventário, porque eles vão usufruindo dos bens. Por exemplo, se a pessoa tem carro, se ela tem imóvel, eles vão morando lá no imóvel e tal, e não iniciam o inventário. Para quê? Com o objetivo de prejudicar os credores e não ser obrigado a pagar. Então, o que acontece? Nesses casos, a gente sabe que quem representa o espólio é o inventariante. Mas se não tiver inventário, não tem inventariante, que é o juiz que nomeia inventariante. Então, o que acontece? Como é que você, credor, advogado ou advogada do credor, vai cobrar essa dívida dessa pessoa que faleceu se os herdeiros não iniciaram o inventário? Aí tem um pequeno macete, vamos falar assim, que é o seguinte: nestes casos, se você é advogado ou advogada do credor, você percebe que os herdeiros não iniciaram o inventário, você não tem como ajuizar uma ação contra o espólio e nem citar o espólio na pessoa do inventariante, porque não tem inventariante, né? O que você pode fazer? Você pode ir lá no Código Civil e mesmo no Código de Processo Civil, você vai perceber que o credor pode iniciar o inventário. O credor tem legitimidade para iniciar o inventário, não é só o herdeiro que pode iniciar o inventário e nem o cônjuge sobrevivente, né? Vamos falar assim. O credor também tem legitimidade. Então, o que você pode fazer? Você, credor, inicia o inventário e requer a citação de todos os herdeiros, de forma que, a partir daí, existindo um inventário e havendo a nomeação do inventariante, que pode até ser você mesmo, se nenhum herdeiro quiser, normalmente eles aparecem, na prática acontece isso, eles aparecem e um deles lá assume a função de inventariante. Mas se nenhum deles quiser, você pode mesmo ser colocado à disposição para ser inventariante, porque aí você consegue receber, sabendo que tem patrimônio, você tendo crédito, você consegue penhorar esses bens e receber esse valor aí, esse crédito que você tem para receber. Então essa é a dica que eu queria dar para vocês. Se porventura não tiver inventário em curso, você for advogado do credor e quiser receber esse valor, tome a iniciativa e você comece esse inventário. A partir daí você já vai ter um espólio, vai ter um inventariante, e aí você pode conseguir, por meio dele receber o valor do seu crédito. Então essa é a dica que eu queria trazer para vocês. No mais, basicamente, essas são as principais regras sobre representação que constam aí no CPC, que são as regras mais importantes. Um abraço.
Até o próximo. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo consta no meu livro. Se você quiser conferir, clica aí na descrição.